e a sua mente vai ficando mais clara, mais limpa? Essa pergunta é importante, hein? Olá, aqui é o Will. Hoje eu vou te ensinar a forma mais simples de organizar o seu dia. Preste atenção. Se você, assim como eu, tem dificuldade de se organizar, tem dificuldade de focar nas coisas que você precisa fazer, chega no final do dia, você está com aquela sensação de que não conseguiu realizar tudo, que esqueceu tarefas, que deixou alguma coisa passar e mesmo assim está cansado, sem ter realizado, com aquele sentimento de culpa, eu tenho como te ajudar, porque eu consigo vencer essas coisas e você também vai conseguir com algumas dicas que eu vou te dar e com outras que você pode ir desenvolvendo ao longo do tempo. Antes de tudo, eu quero te dizer o seguinte: isso é uma coisa tipo alcoolismo, não tem cura. Você vai conseguir controlar, você pode ter uma vida organizada, você pode ter uma vida com sucesso e você pode ter uma vida produtiva, desde que você faça um esforço a mais do que aquelas pessoas que já nascem naturalmente organizadas. Vamos seguir com a nossa lista aqui. Você tem muita dificuldade de organização, um monte de coisas a fazer, não consegue focar nas suas tarefas e no final das contas você não realiza tudo o que você precisaria, o que você gostaria e que você sabe que seria capaz de fazer. Tem então que você tem que fazer um vídeo ensinando isso para as pessoas. Ah, não, isso sou eu que estou fazendo. Então não, você não tem que fazer um vídeo ensinando isso para as pessoas. Se quiser, até pode, mas não necessariamente. Basta compartilhar esse vídeo e está tudo certo, elas já têm o vídeo pronto, você não precisa fazer. O que você tem que fazer então? Você tem que pôr em prática esta aula. Por onde eu começo? Você me pergunta. Aí eu digo o seguinte: por uma lista, exatamente como eu comecei aqui. Uma lista. Observa bem, parece um caderno, né? É uma lista simples, não tem nenhuma sofisticação aqui. Comece com listas. Eu tomei o cuidado de apresentar de uma forma mais simples possível. Por quê? Porque existem centenas, talvez milhões de métodos de organização, de teorias sofisticadas, coisas práticas. E existe tanta quantidade desses métodos porque as pessoas são diferentes. Cada um tem as suas necessidades, conforme o contexto da sua vida, conforme a sua atividade diária, ali, a sua profissão, o estilo de vida que ela tem, ou de repente a quantidade de recursos que ela tem disponíveis, o poder aquisitivo, financeiro, etc. Então as pessoas são diferentes, têm prioridades diferentes e têm, obviamente, organização diferente. Aí eu poderia citar aqui vários métodos que eu conheço, porque eu já estudei a fundo diversos métodos. Os mais famosos eu conheço todos, e eu conheço vários que não são famosos também, ou que são mais complexos, mais sofisticados, porque eu desenvolvi isso ao longo de muitos anos. Mas eu não quero que você, um microempreendedor ou pequeno empreendedor, tenha toda essa dificuldade nesse momento. Eu quero que você comece pelo mais simples. Por quê? Uma coisa é igual para todos, absolutamente todos, os métodos de organização. Todos. Isso quer dizer o quê? O ponto mais importante de qualquer teoria, de qualquer prática, de qualquer realização, tarefa, é baseado em uma lista. A lista. Ela é igual para todos os métodos, para qualquer tipo de organização, para qualquer pessoa dos mais de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo. Uma lista é a base
de qualquer organização. E é por isso que nós vamos focar na lista. Ela já resolve metade dos problemas ou até mais, dependendo da situação. Então, a minha dica principal é o seguinte: faça listas. Observa, por exemplo, as mães. As mães são super poderosas, né? Elas conseguem fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Ela está ali fritando ovo, o pai chama, pergunta de uma coisa, ela fala, está na terceira gaveta do lado direito. Aí o filho pede uma outra coisa, ela fala, está na cômoda, na quinta gaveta. A filha pergunta de outra coisa, ela já fala, está em tal armário, em tal lugar, porque ela sabe tudo. A mãe parece que é mágica, né? Ela cuida da família de uma forma excepcional, que a gente não saberia fazer. Mas, geralmente, as mães, elas têm um segredinho. Elas sempre têm uma lista de alguma coisa. Observe, por exemplo, eu falei, né? Faça a lista para tudo. Se ela vai fazer uma comida que ela não sabe, ela, primeiro de tudo, precisa fazer o quê? Uma lista de compras, não é isso? E ela faz a lista de compras. O que eu preciso comprar para fazer isso aqui? Aí, depois, né, ela vai fazer a lista de compras baseada em uma lista de ingredientes. E existem vários outros tipos de listas. Por exemplo, quando ela vai fazer a faxina, depois daquele almoço bacana que ela preparou, tem uma lista de materiais de limpeza. Aqui eu estou falando materiais de limpeza, mas, por exemplo, nós, no começo do ano, temos a lista de materiais escolares. Temos lista de tudo quanto é tipo. Tem uma lista de materiais de construção, ou você pode ter no seu pequeno negócio uma lista, por exemplo, de contas a pagar ou a receber. Já é um bom começo, né? Às vezes está meio desorganizado lá as finanças e tal. Você começa fazendo uma lista das contas que você tem que pagar ou das contas que você tem que receber. Aqueles seus clientes que estão te devendo e tal, você vai lá e faz uma listinha para organizar melhor, saber quais as atitudes, as estratégias que você vai usar para resolver aquelas questões de pagamento ou de recebimento. Mas aí vem uma questão bastante importante. Onde fazer essas listas? Pode até ser numa folha de papel. Nenhum problema que a lista seja feita numa folha de papel. Aliás, se você quiser fazer um papel de pão, num papel reciclado, não tem nenhum problema. Só que é importante você colocar essa lista num lugar que seja adequado, que você não vai perder, que ela não vai cair em esquecimento. Às vezes a situação está muito complicada. Por exemplo, alguém que está estudando para participar de um exame, um vestibular, qualquer coisa. É bom que essa pessoa coloque a lista no guarda-roupa, no armário do banheiro, na porta da geladeira, em qualquer lugar. Que fique visível, que fique ali na cara dela para ela não esquecer. Quando a situação está muito grave mesmo, nas nossas tarefas, o nosso dia está muito bagunçado, eu recomendo fazer isso. Fazer uma lista no papel e deixar ela bem num lugar que você não vai conseguir deixar de ver, que ela não vai virar paisagem ali no lugar. Então, tem que evitar isso. Mas o ideal é que seja num lugar fixo, onde você possa colocar várias listas para você consultar, organizar e revisar essa lista. Por exemplo, um caderno. Isso aqui é um caderno. Um caderno é um lugar bastante adequado para isso. Lá no meu escritório tem as meninas que trabalham. A primeira coisa que eu fiz quando elas começaram foi dar para elas um caderno, para elas anotarem tudo que eu estava explicando, tudo que elas precisam no dia a dia. E para elas fazerem as listas de tarefas que elas têm necessidade. Além disso, elas usam outras ferramentas e tal, mas o mais básico elas fazem no caderno. Então, o caderno é uma coisa muito útil. Às vezes a gente fica querendo uma coisa sofisticada, aquela agenda de capa de couro, bonita e não sei o quê. Mas às vezes aquela coisa sofisticada não vai resolver o seu problema. Eu sempre falo que as coisas mais valiosas são as mais simples, porque elas dão resultado. Elas não deixam a gente perder tempo e ficar parado ali patinando com aquela situação. Se tenta fazer alguma coisa muito sofisticada, você acaba não conseguindo fazer nada. Então comece da forma mais simples. Pega um papel ou um caderno e vai escrevendo sua lista, seja do que for.
lista de prioridades, lista de materiais, de custo e assim por diante. Se você não quiser fazer um papel, se é uma pessoa já um pouco mais avançada e tal, quer usar o computador, dá para fazer também. Tem um monte de aplicativos gratuitos que você pode fazer lista de tarefas, agenda e tudo mais. Você pode usar o Excel, o Google Planilhas, é tudo gratuito, está lá disponível. Ou você pode usar o seu próprio celular, que também está lotado de aplicativos que dá para fazer isso. Ou você pode usar ainda o Excel no celular, ou Google, a planilha do Google no celular também, pode usar até o Word. Qualquer aplicativo dá para fazer uma lista. Enfim, isso para quem quer usar a tecnologia. Se falar, não gosto mais de papel, eu já sou mais avançado. Então use o celular, use o computador, mas não deixe de fazer listas exatamente como alguém que usa um papel. Uma listinha, um pontinho ali e vai organizando, ok? Pode ser em qualquer lugar, não tem problema, desde que seja organizado. Isso aqui é muito importante para quem está bagunçado, para quem quer organizar suas tarefas, o seu dia a dia, quem não quer sofrer de estresse. Evite papeizinhos. Tem aquelas pessoas, se você não faz isso, certamente você conhece alguém que faz, que ela vai anotando tudo em papelzinho, um recadinho aqui, um post-it ali, e vai anotando naqueles papeizinhos e vai jogando ali. Daqui a pouco a mesa dela está cheia de papeizinhos. Ou então ela cola tudo em cima do computador, cola no escritório, na mesa, em tudo quanto é lugar, de forma totalmente desorganizada. Isso não resolve, isso só piora, vira um caos. Porque aqueles papeizinhos, além de ficar feio, desorganizado, dá uma impressão de desleixado, aquilo vai te causando uma pressão. E a sua mente, ela entra num caos. Porque ela não consegue acompanhar toda aquela desordem que está ali. Então, se você tem o costume de fazer um monte de papeizinhos ali, é hora de parar com isso. Ah, mas eu não consigo, porque o meu trabalho depende de papeizinhos. Por exemplo, eu tenho que conferir cupom fiscal. Ah, tem que usar papelzinho. Ótimo. Tem que conferir o papelzinho da maquininha e tal. Ou simplesmente você gosta de organizar as suas contas, guardando toda a notinha que você pega lá e você vai e organiza. Isso é bom. Só que aí, você pega uma caixa de sapato, por exemplo, uma coisa simples, tá? O que eu estou ensinando aqui é tudo simples. Então, pega uma caixa de sapato, pode usar ela naturalmente do jeito que ela veio de fábrica, ou você pode encapar ela bonitinho, se você é a pessoa mais caprichosa. Faz uma capinha e faz um furo em cima, uma urna, na tampa da caixa. Aí você não vai lacrar ela, você vai deixar a tampa para abrir e fechar, porque você vai colocando as contas ali. Mas todo dia, ou de manhã ou no final da tarde, ou sei lá, 2 vezes por dia, conforme a sua rotina, você vai abrir essa caixa e vai organizar todos esses papeizinhos em uma lista. Vai lançar eles numa lista, se for de valores, se for de não sei o quê, e vai juntar esses papeizinhos grampeados ali ou com clips nessa lista. Porque aí você tem um melhor controle. Não adianta ter o papelzinho só, não vai resolver. Tem uma outra situação que você pode usar o papelzinho. Muitas empresas utilizam isso hoje, de grande porte, inclusive empresas altamente organizadas, utilizam um sistema de Kanban, ou quer dizer, é um painel. Um painel você pode fazer até de papel, igual esse aqui, ó. Um papel mais simples, não importa. Você pode colocar 3 folhas sulfite na parede, não tem nenhum problema. Aí em uma delas, você escreve assim, a fazer. Na segunda folha, você escreve fazendo.
E na terceira folha, você escreve feito. Aí, sabe aqueles papeizinhos que tem lá? Você vai colocar aqueles que estão para fazer, você vai colocar na primeira folha. Os que estão sendo feitos, que estão em andamento, você põe na segunda folha. E na terceira folha você coloca o que já foi feito. Ou seja, ainda não começou a fazer, deixa aqui. Começou a fazer, traz ele para cá. Aí, se já está terminado, já tira daqui, limpa e vai para o lugar que está feito. Isso funciona muito bem, principalmente onde as pessoas trabalham coletivamente com a informação. Então, se é uma informação que tem que ficar disponível para todos, você pode usar esse sistema de painel, que ele é excelente. Isso aqui é coisa de japonês, eles inventaram isso há muitos anos, e hoje existem vários métodos baseados em painel para organização, inclusive online. Tem um aplicativo online que chama Trello, que oferece isso aqui também. É de graça e ele funciona no celular, no computador, enfim. Mas isso para os mais avançadinhos, que estão aí já num passo à frente da organização. Para quem está numa forma mais simples, não quer complicação nenhuma, 3 folhas de sulfite na parede lá do seu escritório, da sua casa, onde for, para que as pessoas consigam acompanhar e elas possam também te ajudar a gerenciar essas coisas. Por exemplo, a lista de compras na casa. Você pode fazer isso aqui. Compras para fazer. Terminou o café. Coloca lá um papelzinho, café. Ou anota. Se for um quadro branco, por exemplo, também funciona. Enfim, você cria o método que for mais simples e prático para você. Evite os papeizinhos. A desorganização dos papéis. Então, se você tiver como, ao invés de usar papelzinho, anotar num papelzão, vamos dizer assim, numa coisa maior, mais organizada, é muito melhor. Você vai ver uma diferença absurda. E a sua mente vai ficando mais clara, mais limpa. Bruce Lee aplicava sempre um método oriental, que diz que a mente tem que ser como a água. E a água, para ser boa, tem que ser limpa. Então, se você não passa, se você não descarrega o que está na sua mente para o papel, se você não tira aquela pressão da sua mente para o papel, a sua mente fica como uma água turva. Você não consegue ter clareza de nada, não consegue enxergar direito o que está acontecendo. Você começa a perder memória, começa a esquecer das coisas, começa a ficar estressado. Então, você tirando essas informações, capturando as coisas da sua mente e colocando no papel, já facilita muito o seu dia a dia. E o principal ponto para isso é você criar listas. Crie o hábito de criar listas e você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais organizada. Tudo que eu vou fazer, eu faço uma lista. É a primeira coisa. Se eu tiver que fazer uma festa, eu faço uma lista. Se eu tiver que fazer um trabalho, eu faço uma lista. Se eu tiver que fazer um projeto qualquer, a primeira coisa é uma lista e depois ali eu vou sofisticando um pouco mais, já que eu avancei bastante nessa questão. Basicamente é isso. Uma outra dica que vale muito, essa aqui foi tirada do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro foi considerado o livro influenciador do século, no século passado, no século XX. E ele está até hoje aí vendendo seus milhões de cópias, porque ele fala que as coisas funcionam quando a gente cria o hábito, e as coisas deixam de funcionar quando a gente cria maus hábitos. Então, se você criar o hábito de fazer listas, você começa, com o tempo é mais difícil, você vai se adaptando ali, depois quando vira um hábito, tudo fica mais prático para você. Uma outra coisa que tem nesse livro, como eu estava falando, é uma das que eu levo sempre comigo. Faça algo enquanto espera. Faça algo enquanto espera. Isso parece muito simples, né? Mas é uma coisa absolutamente importante para o nosso dia a dia. Às vezes você tem que ir no banco. As pessoas não vão muito ao banco hoje, mas tem pessoas que ainda vão bastante no banco, na lotérica, pagar uma conta e tal.
E aquela fila é um pouco demorada, né? É difícil ir num lugar desse e não gastar pelo menos meia hora. Meia hora é um tempo da sua vida. Nessa meia hora, você podia estar utilizando para o lazer, para um desenvolvimento. Você poderia estar vendo esse vídeo, você poderia estar lendo um livro, melhorando a sua capacidade de ação, poderia estar fazendo um trabalho no celular, qualquer coisa assim, ou, por que não, poderia estar brincando com um joguinho para aliviar sua mente, para dar uma resetada nas preocupações ali e tirar um pouco do seu estresse. Isso também funciona. Mas tem pessoas que vão, por exemplo, ao médico. Aí no médico demora, às vezes fica uma hora lá esperando a consulta e tal. E ela fica ali olhando para o tempo, para o vento, ficam as pessoas olhando uma para as outras naquele consultório, quando na verdade você poderia estar lendo um capítulo de um bom livro, você poderia estar criando uma solução para o seu negócio, uma solução para a sua vida, poderia estar se organizando, cuidando da sua agenda, de uma preparação de uma coisa importante que você está fazendo. Teve uma época que a minha filha, ela pegou dengue. E nessa época eu estava fazendo um curso na faculdade, na pós-graduação. Eu estava em época de apresentação, de trabalhos e tudo mais. E era um tempo que eu não poderia dispor. Mas um filho doente, a gente não escolhe, né? A gente tem que socorrer, tem que fazer o que precisa ser feito. E aí eu levei ela ao hospital, e lá no hospital, apesar de ser um hospital bom e tal, o horário não era muito legal, e tinha muita gente lá esperando, até porque na minha cidade estava tendo uma epidemia de dengue, então tinha muita gente com dengue na época. E eu levei ela para lá, enquanto aguardava atendimento, eu dava uma atençãozinha para ela, mas eu levei um caderno e as matérias que eu precisava estudar e preparar. Eu fiquei naquele hospital aproximadamente umas 6 horas aguardando atendimento. Seriam 6 horas que eu teria perdido da minha vida por causa da demora de um hospital. Mas foram 6 horas que eu consegui focar totalmente naqueles estudos que eu precisava e eu tive os melhores resultados naquele ano, por causa daquelas 6 horas que eu não tinha nada mais ali que eu pudesse fazer e eu foquei exclusivamente naquele estudo que era importante naquele momento. E para mim, uma coisa que era para ser uma perda de tempo, uma coisa que era para ser uma complicação na minha agenda, acabou virando uma solução porque me deu o foco que eu precisava enquanto aguardava atendimento no hospital. Não era uma coisa tão grave, ela estava sofrendo com dengue e tal, mas eu sabia que era uma coisa que ia se resolver ali. Então eu não tinha que ficar me preocupando. E mesmo que fosse, eu não ia ter como resolver alguma coisa, porque eu não sou médico. Ia ter que esperar o médico resolver. Então esse momento eu aproveitei para isso. Um hábito muito interessante é você sempre carregar um livro. Nesses momentos, você aproveita e vai ler um pouquinho do seu livro ali. Quando você menos esperar, você já terminou um, pega outro, e mais outro, e mais outro. Também é uma coisa importante que te ajuda a diminuir o estresse e melhorar a qualidade da sua memória, da sua mente. Eu tenho para você 3 perguntas que você vai se fazer na hora de organizar os seus eventos, o seu dia a dia, as suas tarefas. Isso aqui não foi eu que inventei, tá? Foram perguntas que eu tirei de métodos que eu vi de pessoas importantes, como por exemplo Philip Kotler, que é uma pessoa das mais importantes no meio administrativo, na execução de tarefas, organização de empresa e tudo mais. As 3 perguntas que eu quero deixar para você, que você vai se fazer quando você estiver se organizando, ou quando você não estiver se organizando, mas você perceber que está patinando, que a coisa não vai. Sabe aquele carro quando atola na lama? E aí o pessoal empurra, quanto mais se acelera, mais ele afunda. Às vezes a gente se sente assim, não é mesmo? Pois é, para evitar isso, aí tem algumas atitudes.
Um carro, quando está nessa situação, no meio do mato, no meio de um lugar difícil, ou ele chama um trator para tirar ele dali, ou ele espera o barro secar, e quando o barro estiver seco, no dia seguinte, ele consegue sair. Ou então ele usa alguns calços embaixo da roda para ir fazendo o carro se movimentar e sair daquele lugar que ele patina, até ele chegar na terra firme. Então, você usa essas 3 perguntas como calços para você conseguir sair da patinação das suas tarefas aí, da desorganização, do caos do seu dia a dia. Isso funciona comigo, funciona com todos. Então, a primeira pergunta: o que eu faço precisa ser feito? Eu preciso mesmo fazer isso que eu estou fazendo? De repente eu estou fazendo um embrulho ali de um pacote de qualquer coisa, mas eu sou muito meticuloso, muito perfeccionista, muito caprichoso e quero fazer uma coisa muito especial, muito bem elaborada. Mas eu tenho que me perguntar, aquela ação realmente é necessária? Eu não estou exagerando na perda de tempo? Eu poderia utilizar esse tempo para outras coisas mais importantes? Ou, de repente, eu falei, você está na fila do banco ali e tal, pega o celular e vai brincando de joguinho para aliviar o estresse. Mas tem gente que acaba viciando nesse tipo de coisa. Se você joga videogame, por exemplo, ou gosta de futebol, quantas horas por semana você gasta com isso? Realmente você precisaria ficar todas essas horas fazendo essas atividades? Eu gosto de assistir séries. Mas, por exemplo, eu não posso ficar 20 horas na semana assistindo série. Eu tenho que fazer outras coisas mais importantes. Então, tem um ditado em inglês que fala First things first, que são as primeiras coisas ou as prioridades primeiro. Então você determina quais são as prioridades da sua vida, aquilo que é mais importante realmente, que te traz mais valor, que te dá mais sucesso, que você vai ficar mais satisfeito quando tiver concluído. E aí, você pode pegar aquelas coisas legais que você gosta de fazer e jogar isso para frente, como, por exemplo, uma recompensa. Faz primeiro o mais importante e deixa aquele jogo que você gosta e tal como uma recompensa. Se o jogo vai ser 7 horas da noite, fala assim, bom, então eu tenho que fazer isso como tarefa para poder assistir o jogo e estar tranquilo. É isso que você faz. Não deixar o lazer de lado, mas procurar fazer o que é prioridade antes. Então o que eu estou fazendo? Precisa ser feito? Ou precisa ser feito agora, pelo menos? Não pode ser depois de uma outra atividade mais importante que essa? A segunda questão. O que eu estou fazendo? Outro poderia fazer? Ou seja, você está fazendo uma atividade ali que de repente nem é uma coisa sua, não é um problema seu, é uma prioridade de outra pessoa. E às vezes você está fazendo isso para aquela pessoa, ela está numa boa, descansando, curtindo a vida dela, e você está ali fazendo a coisa que seria importante para ela. Não tem alguma coisa errada nessa situação? Ou de repente, você é o líder da empresa, você é o patrão, e tem um funcionário. Mas aquele funcionário, ele é competente. É você que não está confiando o suficiente nele. De repente você ir dando umas tarefas devagarinho para ele te diminuir a sua lista de tarefas e te ajudar a resolver essas questões, não seria muito mais vantajoso você liberar o seu tempo para cuidar de algo mais estratégico, ao invés de ficar fazendo uma coisa, por exemplo, operacional, que outra pessoa poderia fazer no seu lugar? Tem pessoas que trabalham na área técnica e ela faz muito bem, mas ela poderia economizar tempo contratando um ajudante ou uma outra pessoa do mesmo nível dela que também ajudasse a fazer, dividir as tarefas. Seria muito interessante. Isso poderia abrir as possibilidades de você fazer mais coisas do que você já faz hoje. E fazendo mais coisas, tendo mais serviço, mais clientes, você poderia também ganhar mais.
e não fazer tudo. Então, outra pessoa poderia fazer o que eu estou fazendo? Talvez. É uma pergunta que você tem que se fazer e tentar descobrir isso. O que eu deveria fazer, mas não faço? Essa pergunta é importante, hein? O que eu deveria fazer, mas não faço? Por exemplo, você quer melhorar a qualidade do seu trabalho, mas você não para um tempo para fazer uma lista e organizar tudo que você poderia tomar de ações ali para fazer essa melhoria. Você queria atender melhor o seu cliente, mas você não para um tempo ali para conversar com o seu funcionário ou conversar mesmo com o seu cliente, tomar um café com ele, almoçar com ele de repente e questionar, falar, olha, o que eu poderia fazer de melhor aí, o que a gente poderia melhorar no nosso trabalho. Ele vai te falar. E aí, você não está fazendo isso, mas poderia fazer. E no seu dia a dia? O que eu poderia estar fazendo que eu não faço? Por exemplo, ler um livro? Ou você poderia estar fazendo um curso para melhorar a sua capacitação e não está fazendo? Você poderia estar fazendo listas de organização, a lista do seu estoque, enfim, poderia estar fazendo um monte de coisas, mas não está fazendo. Então, pare um tempinho e faça essas perguntas, porque isso com certeza vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. Vai te ajudar a ser uma pessoa mais organizada, mais produtiva, com mais realização pessoal e profissional também, obviamente. Se você começa organizando, você com certeza tem muito mais chances de sucesso. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a iluminar um pouco a sua mente sobre a questão da organização do seu dia a dia e que você consiga aplicar essas técnicas que eu passei, que são as mais simples possíveis, a ponto inclusive de você conseguir mais tempo para estudar mais sobre o assunto e aplicar umas outras técnicas mais avançadas. Mas para quem está numa dificuldade, quando você está numa situação caótica, complicada, o melhor caminho é buscar o mais simples possível. Pega o primeiro papel que você tem na frente e já começa a anotar as coisas. Depois você passa limpo num caderno, aí se você quiser você passa limpo no Excel, num outro aplicativo e assim por diante. Para você que ficou até o finalzinho desse vídeo, eu também tenho um bônus, que é um tutorial de como utilizar uma das ferramentas mais simples que eu conheço de controle de tarefas, que é o Google Tarefas. Ele é gratuito, tem no celular, tem no computador, ele sincroniza com a agenda do Google, é tudo gratuito isso, inclusive o meu tutorial, que eu vou passar agora para você, gravado no próprio celular ali, fazendo a avaliação desse aplicativo. Um tutorialzinho de como utilizar ele é muito simples, é tão simples quanto escrever numa folha de papel. Com a diferença que se você der um toque, ele elimina uma tarefa realizada, assim, tem uma praticidade. Não tem nada complicado. Se você gostou desse vídeo, você deve curtir, se inscrever no canal, faça perguntas, mande suas dúvidas, diga se você gostou, fique à vontade para se manifestar. E qualquer pergunta que você fizer, qualquer questionamento, eu terei o prazer em responder. E eu respondo todas. Muito obrigado. Olá, aqui é o Will. Conforme prometido, eu estou fazendo o tutorial bônus deste vídeo, que é o aplicativo Google Tarefas. Bom, vamos começar? Aqui é a tela do meu celular, você pode verificar. Tem um íconezinho aí, como eu uso Android, é da Play Store. Então eu cliquei, agora eu estou digitando Google Tarefas. Na verdade já está digitado, ele já abriu aqui para mim, aparecendo como o primeiro aplicativo disponível. Cliquei, agora vamos instalar.
Está instalando. 4 megas apenas, é pequenininho o aplicativo. É uma coisa simples, como eu falei. Terminou, vamos abrir. Aí aparece essa tela de bem-vindo ao Google Tarefas. Vamos clicar aqui, primeiros passos. Como eu tenho mais de um e-mail, eu escolhi o e-mail que eu queria usar. Já estamos começando, clicando no botãozinho de mais, com a primeira tarefa. Instalar o Google Tarefas. Salvar. Não, vamos colocar uma data aqui, um horário. Escolher a hora, o minuto, aleatoriamente, e concluir. Vamos colocar um detalhes aqui embaixo dessa tarefa. Instalar para fazer tutorial. Coloquei um vínculo do Google Agenda, muito simples. Vamos fazer uma nova tarefa agora. Começar o teste do Google Tarefas. Salvar. Pronto, já temos 2 tarefas. Mais uma agora. Criar tarefas para o teste. Ok, temos 3 tarefas em menos de 5 minutos. Mostrar como funciona o Google Tarefas. No tutorial, observe que é tudo muito simples. Temos 4 tarefas aí. Já concluímos uma. Aí eu cliquei, ela some. Está eliminada. Mais uma tarefa. Eliminada. Mais uma tarefa eliminada. Quando eu clico em concluídas, aparecem todas as tarefas que eu já realizei. Vamos criar umas tarefas mais da vida real agora. Coisas que a gente faz no dia a dia. Acordar 6 horas. Vejam que eu quis colocar uma hora aí, um horário, mas é para minha organização mesmo, é meu jeito de fazer. Então, acordar 6 horas para correr ou academia. Vamos para uma nova tarefa. 7 horas, tomar café. Coloquei horário de novo. 7h30. Esse horário é só para eu visualizar. Ele não tem alarme, não tem nada. É só para eu saber o horário que eu quero mesmo, como se eu estivesse escrevendo no papel. Então, 7h30, ir para o trabalho. Já temos aí mais 4 novas tarefas. Vamos mais uma. 8 horas. Não, sem horário. Reunião de manhã
com o cliente. Não defini quem é o cliente, mas, enfim, é o cliente X. Mais uma, pagar DAS da empresa. Suponhamos que eu tenha uma MEI, eu preciso pagar DAS dessa MEI. Mais uma tarefa agora, uma bem chata. Ir ao banco, aumentar o limite. Veja que é chato, mas é muito melhor eu colocar na lista do que ficar com isso na minha cabeça. Agora, suponhamos que eu fiz uma venda, então eu vou fazer a entrega do Mercado Livre nos Correios. Quem vende no Mercado Livre sabe que isso é uma parte do processo. E aí eu tenho várias tarefas. Já fui ao banco. Ok. Paguei a DAS. Reunião com o cliente. Tomei café. Já fui para o trabalho. Acordei às 6. Deixei 2 tarefas e as demais estão todas realizadas. No final do dia, eu tenho um prazer de ver todas as tarefas que eu fiz. Agora, nesse lugar aqui, eu crio uma nova lista. Eu vou chamar essa nova lista de lazer. Ela vai ficar separada daquela outra que a gente estava mexendo. Então, eu crio uma nova tarefa de lazer. Ir caminhar, deixa eu ver, no parque, sozinho, com o cachorro. Vamos lá, ir para a montanha no fim de semana. Já está agendado, só falta eu ir agora. Andar de bicicleta. Criei outra lista chamada lazer, separada daquela. Já passeei, já fui para a montanha e as tarefas concluídas igual na outra lista. É simples. Bom, temos então 2 listas. Minhas tarefas, onde eu tenho aqui as tarefas que estão para realizar e tenho as concluídas. E tenho a outra lista chamada lazer. No momento, então, eu tenho 2 listas. Se eu quiser criar mais, eu posso? Posso. Então, vamos criar mais uma. Essa vai se chamar estudos. Isso, eu estou separando por blocos. Eu tenho o bloco de minhas tarefas do dia a dia, meu bloco de lazer e meu bloco de estudos que eu criei agora. Está errado aqui, deixa eu corrigir isso. Aqui eu posso criar ou posso eliminar as listas. Depende do que me interessa. Opa, saí daqui. Então vamos para as minhas tarefas, que é a primeira lista. Eu vou colocar uma subtarefa. Na minha tarefa, fazer entregas no Mercado Livre, eu vou colocar aqui emitir nota de venda. E colocar mais uma subtarefa dentro dessa tarefa principal. Imprimir a etiqueta. Quem vende no Mercado Livre ou em outros sites sabe que a gente precisa fazer isso. Emitir a nota, imprimir a etiqueta
E uma terceira subtarefa, que é fazer a embalagem. Tudo isso está dentro da tarefa fazer entrega do Mercado Livre nos Correios. É uma tarefa composta com 3 subtarefas. Aí eu vou fazendo e vou eliminando as subtarefas. Aí finalmente está pronta a minha mercadoria para entregar nos Correios. Eu vou lá, entrego e elimino a tarefa. Acabou. Agora eu quero colocar detalhes nessa tarefa, mostrar como funciona o Google Tarefas no tutorial. Eu vou colocar o seguinte: apresentar em vídeo tudo o que for possível fazer com o Google Tarefas. Pronto. Criei uma descrição detalhada aqui na minha tarefa. Mais uma tarefa: finalizar o tutorial mostrando que é muito fácil se organizar usando uma lista que pode ser um simples papel ou um simples aplicativo gratuito, que é importante, do Google. Enfim, não tem segredo, é muito simples e de graça. Eliminando as tarefas, missão cumprida. É isso aí.